Vamos de notícia nessa quinta pela manhã? Nessa sexta pela manhã, melhor dizendo. Vamos embora. Hoje tem jogo da Copinha, né? A gente pode falar aqui rapidinho um pouco sobre isso. A gente pode falar também sobre Cristiano, que tá chegando nessa sexta-feira para o Fluminense. A negociação vai ser concretizada. Igor Julião sendo destaque lá em Portugal. Pelo menos começando a se destacar. E claro, ela mesmo, a usurpadora. A sua novela desta sexta-feira, a novela Nino. Bem, a informação de que o Tigres vai aumentar a proposta. Eu vou explicar isso. Por que o Fluminense não foi pro Tigres pedir dinheiro ao invés de falar com o Criciúma? Vou explicar isso aqui. E além disso, uma campanha dos torcedores do Tigres, Free Nino, né? Agredindo, entre aspas, o Criciúma. Vamos falar disso logo a seguir, depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu me chamo Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser apertar o like, você aperta. Se você não quiser, ok, você tá por sua conta isso. Sua consciência pode pesar, né? Mas fazer o quê? E se inscrever eu vou pedir. Se inscreve aqui embaixo, estamos chegando aí já aos 157 mil, passamos de 157 mil inscritos. Sou muito grato pela moral que vocês me dão e sei que você vai me dar a moral de fazer download de OneFootball. Eu sei disso. Aqui embaixo, o link da descrição. Tá aí, ó. Fez o download? Isso, vai ser muito importante. Copinha, sabe por quê? Porque tem jogo da Copinha hoje. Hoje o Fluminense enfrenta o Fast Clube lá do Amazonas na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bem, o Fluminense pode se classificar ainda nesta sexta-feira, né? Caso vença o seu jogo, o jogo do Fluminense do grupo de número 6. Se ele vencer o Fast e Jacuipense e Matonense houver um empate nesse jogo, o Fluminense já estará classificado para a próxima fase. Mais importante do que isso é a gente ver a atuação. Alguns jogadores que a gente esperava muito na primeira partida não foram bem, tiveram uma atuação ruim, a maioria. Obviamente vão falar ali do gramado e etc, mas fato é que renderam abaixo do que deveriam render, principalmente Matheus Martins, John Kennedy, Jefté também, a questão da marcação de Jefté foi problemática. Enfim, você pode achar e citar vários nomes que acaba. Iago também, meio campista, esse nunca jogou no profissional, né? Mas procurei citar dois que já atuaram mais profissional. Enfim, foi uma partida não tão boa na estreia contra a Jacuipense na vitória por 1-0. Mais do que só a vitória hoje contra o Fast, o Fluminense precisa entregar uma boa atuação. O jogo vai ter transmissão do Sport TV, mas a gente vai estar provavelmente ao vivo aqui no Raiz Tricolor. Lá no canal 20, eu e o Fio conversando, trocando ideia. Enquanto você vai vendo o jogo, a gente também vai estar vendo o jogo e vai estar conversando, trocando ideia com vocês sobre o jogo. Vai ver o jogo da Copinha sozinho? Liga a live do canal 20, dá mudo na TV e vamos conversando. Combinado? Combinado. Vai lá e diz que viu esse vídeo aqui. Bem, vamos para os assuntos também do vídeo de hoje. A gente começa com o Igor Julião. Destaque no jornal A Bola lá de Portugal. Vou ter que botar aí na tela para vocês. Teve matéria do jornal A Bola de Portugal sobre Igor Julião, o grande Big Júlio. Aí, ó. Matéria feita ontem, se eu não tô enganado, foi no dia 5, né? Pra vocês já é anteontem, né? Foi feita na quarta-feira, dia 5, falando sobre a afirmação de Igor Julião, o jogador que teve participação convincente diante da Belenenses SAD, se aproveitou da melhor forma da ausência do titularíssimo Kofi. Esse Kofi é um lateral direito marfinense que tá lá no Vizela, né? Que é o atual clube do Julião, que é da primeira divisão de Portugal. Tá lá há bastante tempo, é titularíssimo, como diz na matéria, mas Julião acabou aproveitando que o Kofi teve Covid e fez uma ótima partida contra o Belenenses e foi uma das primeiras partidas que ele começou atuando, né, lá pelo Vizela. Já tinha atuado 2 vezes como titular contra o Benfica e contra o Vitória de Guimarães, se eu não me engano, Vitória de Setúbal, Vitória de Setúbal. Mas não vinha sendo titular, enfim, vinha entrando de vez em quando. Como falei, o cara que lateral direito é titularíssimo, ele fez uma boa partida, enfim.
torcer pro Julião, né? Imagina, se ele joga pra cacete e é feita uma venda, a gente ganha 5% do mecanismo de solidariedade. Enfim, que bom, o Juliano tá indo bem, né? Outra informação importante para esta sexta-feira é que Vene Casagrande, repórter do jornal O Dia, informou que o Fluminense deve anunciar a contratação de Cristiano, do lateral esquerdo, nesta sexta-feira. Ele já realizou exames médicos lá no CT, já realizou exames médicos e vai pro CT nessa sexta para poder assinar contrato e tirar fotinha ali, fazendo assim, foto com a camisa, dizer o número e etc, gravar aquele vídeo pra Flu TV, O contrato deve ser de 3 anos, segundo o Vene Casagrande, diz que o Fluminense vai desembolsar 1.200.000 pelo jogador. A informação que eu apurei seria de que o valor, na verdade, seria de 1.400.000 euros. Enfim, não sei se tem a ver com esse valorzinho um pouco a mais que o Fluminense deu para poder negociar com o Vitória de Santo Antão, Vitória das Tabocas, o time que tinha uma parte de Cristiano. Mas a informação que eu cheguei de valor foi de 1.400.000 euros e não os 1.200.000, o que daria um valor um pouco mais alto do que o que vem sendo divulgado por Cristiano. A contratação será feita, o pagamento, né, será feito em parcelas semestrais até o final de 2023. Ou seja, pelo menos aí vão ser feitos pagamentos até o final e, enfim, esse valor vai ter que ser feito parcelado. Sobre Cristiano, quando falei contrato de 3 anos, ele chega e eu gostaria de deixar uma coisa aqui que eu falei muito no canal 20 e acabei não falando tanto aqui. Apesar de eu não gostar da contratação, principalmente pelo valor desembolsado, não é nem tanto pelo jogador, porque eu acho que o valor ficou muito acima do que foi o jogador. Tá? Todo mundo que eu converso que achou bom fala, pô, o cara foi bem na Champions, etc. E assim, é um cara mais velho que só tem esse foi bem na Champions, né? Não tem um rendimento além disso pra gente desembolsar quase 10 milhões de reais. Mas, apesar disso, torço muito pra Cristiano dar certo. Pra mim, Cristiano baixa de braçadeira de capitão e vai levantar a taça da Libertadores. Pra mim, tudo bem, não teria problema nenhum com isso. Mas falando sério, eu acho que o Cristiano chega com um problema no Fluminense que não é dele, não é do Fluminense, não é da torcida, enfim, é um problema da situação. Cristiano vai ser chamado de 7 milhões, CR7, etc. Vai ser pressionado, ele já chega com essa pressão. E se ele fizer um futebol... Ok, um futebol de 7 milhões de reais, que não seria um futebol extraordinário e tal, ele vai ser cobrado de uma maneira maior do que são os outros jogadores, isso é um fato. Vai ser muito mais cobrado, como por exemplo, a gente já teve 2 exemplos aqui, inclusive pelo mesmo valor, né? Robinho e Caio Paulista. Então assim, neste momento, o que eu posso dizer é, galera, vamos também com calma. Cristiano acertou, o valor que foi pago aconteceu, e a gente pode reclamar muito de Mário Bittencourt em relação a isso, mas agora a análise, e eu prometo isso a vocês, a análise vai ser baseada no futebol dele, não no valor que ele custa pro Fluminense. A informação que eu tenho de salário é que o salário dele é um pouco mais baixo, é abaixo de 200 mil, por exemplo, não é um salário tão alto, e de que o Fluminense trata que o valor da compra, se você juntar o parcelamento e tal mensal, de que não daria um valor tão alto. Enfim, eu discordo, mas torço agora pro Cristiano e vamos torcer para que ele tenha um rendimento de 30 milhões de reais. Bem, por último, Nino. Atualização da novela Nino. Veja hoje, você comprou a revista Tititi? Então, agora vai ter atualização. O repórter Roberto Flores, que é um jornalista lá do México, lá da Multimédia, não sei, Multimédia Deportes, Multimédia Deportes, alguma coisa assim, Deportes Multimídia, ou algo nesse sentido aí, que cobre futebol mexicano, né? É um veículo de mídia do futebol mexicano. O Roberto Flores deu a seguinte informação, de que quase falei Chivas, o Tigres deve aumentar o valor por Nino. Qual que foi a situação até agora? Onde a gente está na situação até agora? O Tigres enviou uma proposta para o Fluminense. A proposta chegou na mesa do Fluminense de 5 milhões de dólares. O Fluminense, por obrigação,
teria que ficar com 60% disso, 3 milhões, e dar 40% disso ao Criciúma, 2 milhões. O Fluminense falou, por isso daqui, Criciúma e Tigres, eu não vou vender. Se o Criciúma aceitar me dar 4 milhões e meio, eu ficar com 90%, aí eu vendo e eles vão ficar com 500 mil euros. Se o Criciúma não aceitar isso, eu não faço a venda, eu fico com o jogador jogando e o Criciúma vai ficar sem nada. O Fluminense tentou usar esse argumento. O Criciúma recusou a proposta do Fluminense de deixar 4 milhões e meio pra gente e meio milhão só pra eles. O Fluminense falou, ok, então, você só aceita se for 3 e 2? Sim, então eu não aceito. E o Fluminense respondeu ao Tigres dizendo, não aceito. E isso é bom de bater na tecla porque distorceram a mensagem completamente. O Criciúma não rejeitou proposta nenhuma por Nino no sentido de 3 milhões de euros. A proposta de 3 milhões de euros foi o Fluminense que rejeitou. O que o Criciúma rejeitou? Receber só 10% da venda. O Fluminense tentou agir dessa forma. Ou seja, ao que parece, por mais que internamente o Nino seja avaliado como um pouco mais caro do que isso, 4 milhões e meio o Fluminense teria aceitado de euros. E isso volta lá pro Tigres, lá pro México. E o Tigres pode ser que, voltando pra lá, por mais que o Fluminense tenha rejeitado a proposta, um abraço, Nino treina segundo, valeu, o Tigres pode voltar e falar, olha só, o valor de Nino é 5 milhões. Criciúma, você aceitou os 2 milhões? Aceitei. Então tá aqui, ó, 2 milhões de euros pra você. Fluminense, você aceitou 4 milhões e meio, não aceitou? Aceitei. Então tá aqui 4 milhões e meio pra você, ao invés de eu pagar 5, eu pago 6,5, tá resolvida a situação. O Tigres pode fazer isso. E, inclusive, foi algo que me chamou muita atenção, porque eu fui ver a repercussão do Criciúma lá, né? Falei, pô, vou ver a repercussão do como que foi na página de torcedores do Criciúma e tal, enfim. Bem, fui ver e aí tinha lá a última postagem que tinha no momento que eu vi, era essa daí que tá aí na tela, de aniversário do Criciúma, então vocês estão vendo a hora que eu tô gravando aqui, né? São 00:58 nesse momento. A post de aniversário de Criciúma, aí você vai ver e tem uma conta de El Rey de Nuevo León. Nuevo León é a cidade do Tigres, né? Tanto que é Tigres UANL, né? Que é a Universidade Autônoma de Nuevo León. E aí vem isso aqui, ó. Free Nino Mota. Começaram a botar um monte de parada de Free Nino Mota, libertem o Nino Mota, ó. Free Nino. Com esse meme aqui que deve ser muito famoso lá no México. Só que isso não para por aí, não. Foi inundado, ó. Quando você vai na postagem, isso daqui é uma postagem fixada, quando você vai nas últimas postagens, uma postagem sobre Copa do Brasil. Suelten Anino Equipito é timinho, né? Aí tem aqui, Tigres Oficial, tem dinheiro pra dar os 4 milhões ao Flu e 3 milhões ao Criciúma. Eles estão até falando de valor maior. Enfim, uma série de tigres invadindo o Instagram do Tigre, né? Engraçado, né? Porque o apelido do Criciúma é Tigre. Aqui, ó, post de derrota na copinha, tá praticamente eliminado. O Criciúma aí vem, Free Nino Mota, Free Nino Mota, enfim. A torcida do Criciúma quer. A torcida do Tigres quer o jogador. Estava ansiando por Nino. E pode ser que com essa pressão o Tigres aumente. Os times mexicanos têm dinheiro. Principalmente o Tigres, principalmente não, mas é um dos que tem muito dinheiro. Eu até achei engraçado que alguém botou meio assim, comparou, porque eu falei da proposta que Nino recusou jogar no futebol árabe, de se esconder, entre aspas, ali, no futebol árabe, além da questão da língua, né? O árabe pro espanhol, os costumes, a religião e etc. Todos os complicadores de se mudar para um Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Aí falava assim, ele não quer se esconder na Arábia. E alguém vê campeonato mexicano? Ninguém vê, não. Ninguém vê campeonato mexicano, não. É só um dos campeonatos com valor mais caro de direito de transmissão fora da Europa. Então, assim, é óbvio, o campeonato mexicano é gigantesco, junto com o Brasil, o Brasileirão, um dos maiores campeonatos fora da Europa. Tem muito dinheiro. E, por sinal, sabe aonde que transmite campeonato mexicano? Lá mesmo.
No OneFootball. Os caras têm a Bundesliga de graça, tem o Campeonato Mexicano de graça. Se Nino for pra lá, você já sabe onde é que você tem que baixar pra poder ver Nino. Falando sério, baixa aí, tem transmissão de graça, sabe? Você fica procurando link aleatório pra poder ver jogo. Às vezes tá sendo transmitido de graça lá no OneFootball. Faz o download aqui. E é de graça sem ser piratão, sem ser ter que fechar ali o... Quer pessoas melhorando perto de você e tal. Um vírus no seu celular. Não tem nada disso não. OneFootball transmite. Faz o download, o link tá aqui na descrição. 11 horas da manhã hoje tem coletiva de Mário Bittencourt, ok? Vai dar uma coletiva, farei pergunta, inclusive, na coletiva. Estaremos por lá, beleza? E vou fazer a live aqui comentando a coletiva dele, obviamente, para depois não ter que fazer um vídeo de 5 horas, né? Até a próxima, valeu.